Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como ler arquivos PDF em lote dentro do Excel. Então você vai aprender como você pega um arquivo PDF ou vários arquivos PDF de uma pasta e converte todos eles em colunas dentro do Excel, tá bom? Além disso, você vai mover também várias técnicas avançadas dentro do Power Query com Excel, tá bom? Então, antes de mais nada, eu já vou pedir que você que não é inscrito nesse canal se inscreva, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like, isso nos ajuda demais a crescer o canal, tá bom? Então é isso, vamos lá! Ok? Então esse aqui é o nosso arquivo de origem, tá? Ele tem mais do que as páginas que a gente precisa, então tem muita informação que a gente não precisa. Eu quero apenas a informação que está, por exemplo, na página 51. Então eu gostaria dessa informação desta página. Se eu quisesse mais páginas também não tem problema, você ia pegar elas também, tá? Você ia imprimir todas. Eu vou pegar somente uma página, já vai servir para a gente fazer a nossa análise de ler então o arquivo PDF no Excel, tá bom? Então para isso você vai vir aqui, vou pegar só 51, vou clicar aqui em imprimir, tá? Você vai selecionar salvar como PDF, quais páginas você vai mudar para personalizado, e aqui você coloca então o intervalo de páginas, por exemplo, se eu quisesse dar 1 até a 5, eu ia botar 1-5. Se eu quisesse 51 até a 53, eu ia botar 51-53. E se eu quisesse intervalos salteados, eu ia botar vírgula, botando, por exemplo, 51,53,55, 59, por aí vai. Tá? Então eu só quero 51, ele vai aparecer dessa forma para mim, você vai clicar em salvar, e vai salvar ela na pasta onde você vai, então, trabalhar a informação, certo? Eu vou salvar na nossa pasta do nosso arquivo aqui, salvar em PDF aqui, já tinha um arquivo, vou salvar sobre ele, tá? Então, salvei aqui e pronto, tá bom? Então, tá feito. Então, a gente vai ficar com o arquivo dessa forma aqui, ó, tá? Vai ficar desse jeito. Como você pode anotar, ele está em PDF, né? Está em PDF. Você vai ver também que tem arquivos PDF que você não vai conseguir ler dentro do Excel. Por quê? Eles não vão estar em formato de texto, em si em formato de imagem, tá bom? Então, não tem como fazer daí, tá? Pelo menos por enquanto, tá bom? Então, aqui você vai ver que está como texto. Basta você selecionar, ele vai estar aparecendo como texto, ok? Perfeito. Então, a gente vai fechar esse arquivo. Nós vamos abrir o nosso Excel. Ok? Você vai clicar aqui, então, novo. Vai aparecer dessa forma para você. Aqui em dados é onde a gente vai ter então a guia obter e transformar dados, tá? Você vai ver aqui ó, em obter dados de arquivo, você vai saber que você tem de PDF selecionando aqui. Mas você não vai importar ele aqui, tá? Direto. Porque senão você vai sempre cravar ele com o nome do arquivo. E muitas vezes você vai querer importar vários arquivos PDF, então é melhor que você tenha buscando pela pasta, tá? É comum eu utilizar muito pela pasta, porque assim ele vai pegar todos os arquivos que estiverem naquela pasta, ok? Então qualquer tipo de arquivo ele vai importar que estiver na pasta. Vou clicar em pasta. Ele vai aparecer assim para você selecionar o local onde está o seu arquivo. Então, clique em PDF, vai aparecer dessa forma, ele não vai aparecer os arquivos, porque você está selecionando somente a pasta. Vai dar um abrir. Vai conectar, ele vai aparecer assim para você. Se tivesse vários arquivos, ele ia aparecer também todos de uma vez para você. Você vai clicar em transformar dados, vai aguardar ele carregar, ele vai aparecer assim para você, todos, tá bom? Uma boa prática é sempre você filtrar aqui as extensões. Como assim? Por exemplo, se você jogasse uns TXT, ele ia aparecer aqui também. E você não quer ler o TXT, ele vai acabar dando erro de estrutura, tá? Porque você vai fazer vários tratamentos para esse arquivo aqui. Então, sempre melhor você colocar aqui filtro de texto igual ao tipo de arquivo que você está filtrando. Por exemplo, .pdf. Vou dar um OK. Então ele filtrou, está ali linhas filtradas, somente as extensões do tipo PDF, ok? Você pode também salvar o nome do arquivo para ele aparecer junto para você. Se você tiver vários aparecendo, você pode fazer desse jeito aqui. Selecionando os dois, botão direito, e remover outras colunas. Por que eu vou remover as outras? Porque nesse content é onde tem a informação que nós precisamos. E as outras informações são data de acesso, data da modificação do arquivo, o local onde está o arquivo. Então tem informações aqui que você não vai usar, tá bom? Pelo menos não nesse nosso projeto aqui.
vai selecionar então só as colunas que você precisa, botão direito, remover outras colunas, vai ficar assim para você. E agora, você vai clicar nesse primeiro e vai clicar nas duas setinhas para baixo. Ele vai combinar os arquivos, que houverem aqui, que houverem para baixo. Vai clicar assim e ele vai aparecer essa tela. Nessa tela, ele apareceriam todos os arquivos que você tem. Note que está aparecendo Table e Page. Table. Então, tem uma tabela que ele identificou dentro do nosso arquivo PDF, certo? E também tem a Page, que foi também identicamente localizada lá. Tanto faz, nesse caso, você selecionar o Page ou o Table, tá? Tanto faz. Mas, sempre que você for trabalhar, melhor você usar aqui, clicar em Parâmetro. Porque em Parâmetro ele vai puxar tudo que tiver aqui para baixo, tá? Porque essa Table pode estar com outro nome, essa Page pode estar com outro nome, e assim você está puxando todos de uma vez, tá? Então, clica nesse de cima aqui, tá? E assim ele vai puxar todos os arquivos. Vou dar um OK, né? Todas as seções do arquivo. Vai abrir assim para você, carregando. Ele vai aparecer aqui, então, Pages, Tables, por aí vai. Como a gente pode perceber, ele trouxe dois tipos, Page ou Table. Tanto faz você selecionar um ou outro, tá? Tanto faz usar um ou outro. Então, você pode vir aqui e utilizar o Page ou o Table, mas você tem que filtrar eles aqui, tá bom? Aqui você percebeu que ele também removeu outras colunas, ele removeu a coluna Name, percebeu? Então ele veio aqui, ó, outras colunas removidas. Eu não queria que ele removesse essa coluna, concorda? Então eu vou vir aqui, ó, tá como Name, certo? Então eu vou vir aqui, e aqui eu vou dizer que eu também quero que ele mantenha a coluna, está dizendo aqui Select Columns. Vou marcar aqui, vírgula, Name. Dá um Enter aqui, e pronto, tá? Então manteve ali o nosso arquivo. Agora, como você pode notar, ele vai dar erros do tipo que o campo já existe, outras coisas, então você pode excluí-los, tá? E manter de novo, vai abrir aqui de novo. Vai abrir assim para você, tá? Como você pode notar, já está com o campo name, por isso que dá o problema ali. Vai dar um OK. Vai aparecer desse jeito. Pronto. Agora, você vai clicar aqui, então, para a gente filtrar, então, que a gente quer a page ou a table. Eu vou filtrar e vou deixar somente a page. Então, eu vou vir aqui, filtro de texto, vou marcar somente a page, tá? Todos vão ter page, então, page. Vou dar um OK e vai ficar assim para você. Perfeito? Agora, nós só precisamos desses dois aqui. Esses outros nós não precisamos mais. Vou selecionar esses dois, botão direito, remover outras colunas, tá? Remover outras colunas. Desse jeito a gente garante que vai dar menos erros, porque pode mudar o nome dos campos, etc. Mas esses aqui não. Então você vai clicar aqui em expandir então, e aqui você vai selecionar quais são as colunas. Como a gente não sabe quais são, vamos deixar todas. Vai dar um OK. E ele vai aparecer desse jeito para você. Então vamos comparar com o nosso arquivo. Vou deixar ele aberto, então ficou assim, olha. Então como a gente pode notar, tem sexo, grupos de idade, total. Então a gente tem que definir a informação que a gente vai manter no nosso arquivo e quais que a gente não vai manter no nosso arquivo, tá bom? Então a gente pode filtrar. Por exemplo, eu quero esse, por exemplo, vou analisar somente os que estão com relação à natureza e unidade da federação. Então vai ficar só essas três colunas do final. Então a gente pode excluir as outras e manter somente essa análise aqui, tá? Por exemplo, caso você queira manter todas, também não tem importância, tá bom? Então mantenhamos o nosso arquivo aberto porque a gente vai analisar ele. Aqui nós vamos excluir então as colunas para cima. Você vai vir em página inicial, remover linhas principais. Vai dizer quantas linhas principais você está apagando. No caso, eu estou excluindo 8 para cima. Eu vou botar 8 e vou dar um OK. Lembrando que esse processo é feito apenas uma vez no Power Query. Depois você só vai dar o botão atualizar e automaticamente ele vai atualizar isso para você. Tá bom? Tá aqui os nossos dados. Perfeito? E aqui eu vou selecionar esse arquivo aqui, essa linha, né? E vou colocar ela como primeira linha como cabeçalho. Nem precisava selecionar. Basta você vir aqui e usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Então você clica aqui e pronto, tá? Então já tiramos ali e deixamos nossos dados meio que limpos aqui embaixo, tá bom? Perceba também que nós temos os nulos aqui, que são aqueles do finalzinho do arquivo lá, tá? Esse aqui, ó, DBGE, a fonte. Então isso aqui não é informação que a gente vai utilizar. A gente pode excluir aqui também, tá? Filtrar pode remover vazio.
Pronto, ficamos apenas com a informação que é relacionada com o que a gente está trabalhando, tá bom? Aqui em cima nós vamos colocar, então, os nomes corretos depois que a gente excluir as colunas que a gente não precisa, tá bom? Então, vamos dar uma olhada naquele nosso arquivo. 47.906, 41 e 31. Esses campos que a gente vai precisar. Então, eu vou selecionar a primeira coluna, vou apertar Ctrl e vou selecionar as colunas que eu quero manter, tá? Selecionei elas. Agora você vai dar um botão direito, remover outras colunas e vamos manter ela assim, tá? Então veio aqui o sexo e grupos por idade, aqui o total, residentes sempre residiam na unidade, não naturais, e o nome do arquivo, tá? Se a gente tivesse outros arquivos, daí ele ia aparecer a fonte deles aqui do lado, tá? Essa é a nossa ideia. Perfeito? Vamos dar uma arrumadinha aqui nos títulos, tá? Esse aqui eu vou chamar de total. Esse aqui vamos dar um duplo clique. Perceba que ele tem uma linha quebrada, então dá uma arrumadinha ali, tá? Verifica se esse também não está com linha quebrada. Esse aqui é arquivo ou origem, pode ser. Tá bom? E aqui também está com sexo e grupo de idade, tá bom? Só que nesse caso aqui, ó, eu vou colocar como grupo, porque a gente vai trabalhar essa informação. Nós temos que dar uma dividida nessa informação para deixar somente a faixa etária e numa outra coluna colocar se é total, se é homens ou mulheres, para melhorar a nossa análise, porque tem informações misturadas aqui no meio de gênero e idade. Então, como é que eu faço isso, né? Tem algumas formas de você fazer isso. Claro que não tem só uma, né? Então, a primeira coisa, nós temos que dar uma arrumada, ver se não tem espaço, coisa assim, aqui no meio, tá? Dá uma olhada, aparentemente está ok, tá? Então não tem. E aqui nós vamos tirar também esse espaço do meio, ó. Tá vendo? Tem um espaço no meio do número? Vamos converter tudo aqui. Seleciona tudo, tá? Botão direito, substituir valores. E aqui você vai digitar valor a ser localizado, espaço, e aqui vai deixar nada, tá? Vai deixar assim mesmo. Dá um ok, eles vão ficar dessa forma para você. Não precisa nem desmarcar, você vai vir aqui nesse, seleciona tudo, aperta Ctrl, Shift, né? Shift, e nós vamos mudar para número inteiro, tá? Então tá ali. Todos eles ficaram como números inteiros. Tá aqui, ó, 0% de erro, então deu tudo certo, tá? Caso não apareça essa coluna aqui para cima, essa linha para cima aqui, você pode vir em exibição, qualidade da coluna. Ele vai mostrar o tipo de dados, ver se está tudo certo, tá bom? Voltar em página inicial e agora nós vamos separar então o grupo, tá bom? Olhando para esses dados aqui, o que a gente pode identificar? Nós temos aqui anos, por exemplo, uns aparecem anos, outros têm número bem no começo, o total e homem está diferente, está separado. Eu precisava que ficasse, por exemplo, uma coluna, que esses aqui são os totais. Depois ficasse homens, uma coluna do lado, somente homens, e depois mulheres. Como é que eu faço isso? Então nós vamos colocar agora uma coluna para verificar o sexo aqui. Vamos separar somente o sexo e vamos deixar a faixa etária numa outra coluna. Para isso nós vamos vir aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Vamos guardar ele, abrir aqui para a gente. Vou botar o nome da coluna, que vai ser sexo, e aqui você vai escrever assim, try if value.type, abre parênteses, number.from text, abre parênteses, e aqui a gente vai verificar se o primeiro campo, se a primeira letra aqui é um tipo de número, tá? Então esse aqui vamos depois ver passo a passo dessa equação M, tá? Vamos entender isso aqui tudo, mas primeiro deixa eu preencher para vocês só explicando rapidamente, tá? Então eu vou pegar a primeira letra que nós temos no grupo, text.start, essa função retorna uma quantidade de caracteres à esquerda, tá? Então seria igualmente a função esquerda que nós temos dentro do Excel, então eu vou pegar aqui em grupo somente a primeira letra, ok? Vou fechar parênteses, fechar de novo, e aqui de novo vou fechar, tá? Então ele vai fechar até value type, tá? Então ele vai retornar tentando fazer a conversão aqui de texto para número, tá bom? Então nós vamos colocar for igual a type number, tá? Então se isso aqui for igual a type number, ele vai fazer null. Se não, ele vai retornar o grupo, tá? Então se for começar com um número, ele vai retornar nulo, senão ele vai retornar o nome do grupo, ok? E otherwise, quando a gente coloca esse try no começo ali,
você coloca então o otherwise, ou seja, se não funcionar, se ele não conseguir fazer, então ele vai retornar isso aqui, que seria o grupo, tá? Não consegui converter, traz grupo. Vou dar um OK aqui. Então ele trouxe aqui pra gente total, homens e mulheres. Perfeito? Ele só trouxe quando ele não conseguiu encontrar um número na primeira caractere ali, tá bom? Então só recapitulando aqui, try. Então ele está testando, tentando fazer isso, tá? Se a gente tirar esse try, ele pode acontecer, dar tudo nulo aqui, dar erro, tá? Porque ele vai tentar fazer a conversão e não vai conseguir para vários, porque vai ter texto, como tentar converter o T para um número e vai dar erro, tá? Então o try ele é um tratamento de erro, ele vai verificar se conseguiu fazer. Se conseguiu fazer isso aqui, ok. Então ele vai prosseguir, vai fazer o then e o else. Se não, ele vai retornar o grupo, vai retornar uma outra coisa que você colocasse aqui no final, ok? Então é para isso. A estrutura do try sempre começa com try e otherwise no final. Aqui nós começamos com o nosso if, verificando então o value type, onde nós temos number from text, ele está tentando fazer uma conversão do primeiro caractere, que foi feito com esse text.start, pegando o primeiro caractere ali então, tá? E convertendo ele, verificando qual é o type, tá? O seu tipo. Esse value type ele verifica se é um texto, se é um número, se é uma data, tá? Então eu vou fazer um outro vídeo a respeito somente dessa função, por isso que eu não estou só dando uma pincelada, tá bom? Está verificando então se o type é number, e se for, ele bota nulo, se não ele retorna grupo, ou se não, se daí retorna grupo também, tá bom? Então você pode dar um OK ou cancelar ali. Então agora a gente vai colocar uma coluna para faixa etária. Vou clicar em coluna personalizada, poderia colocar com coluna condicional também, mas assim a gente já acostuma com o M também. Então a gente vai fazer assim, faixa etária, sempre coloque assim junto que fica melhor, tá? Aqui eu coloquei assim separadinho e tal, mas você pode colocar junto que fica melhor para você trabalhar dentro, tá bom? Então eu vou botar if, vamos selecionar aqui, sexo igual a null, then, então a gente vai retornar grupo, else, null, ok? Então está verificando. Se o sexo é igual a null, essa coluna sexo for igual a null, então retorna o grupo. Se não, retorna nulo. Vou dar um OK. E retornou assim para a gente, tá? Então ficou aqui a faixa etária nessa coluna e o sexo nessa coluna. Só que eu preciso preencher aqui, ó, com esses dados, concordam? Então a gente pode preencher eles assim, fazendo para baixo. Você pode clicar aqui em transformar, preenchimento, para baixo. Então ele vai preencher aqui, ó, total para baixo, homens, mulheres, tudo para baixo. Perfeito? Eu não quero os totais eu posso fazer essa totalização dentro de uma tabela dinâmica e tudo mais. Então eu vou tirar esses nulos aqui. Então eu vou remover os nulos daqui, tá? Para isso você vai clicar aqui, remover vazio. Só isso. Tá? E agora a gente pode excluir aquela coluna que tem no começo. Eu vou selecionar o seguinte, vou selecionar nessa ordem. Selecionei essa, Ctrl, e vou selecionar a medida que eu quero. Como eu quero que eles apareçam para mim dentro da nossa lista, se a gente for fazer uma lista. Tá? Desse jeito. Botão direito, remover outras colunas. Vai ficar assim pra gente, tá bom? Então ficou desse jeito. O sexo, faixa etária, total e por aí vai. Tá bom? Você pode também remover o total, caso você não queira, né? Deixa somente homens e mulheres, também pode, tá? Também pode, porque a gente pode fazer isso com uma tabela dinâmica, então fica melhor. Vou clicar aqui e vou desmarcar aqui total. Ou você pode também fazer filtro de texto, desmarcar for diferente de total, também vai funcionar. Vou dar um OK. Com aqui somente homens e mulheres. Perfeito? E aqui a faixa etária, tudo devidamente tabulado, né? Os types deles estão corretos. Aqui eu vou mudar para o formato de texto, para o tipo de texto, tá? E esse também já está no formato de texto, então OK. Esse daqui também vou mudar para o formato de texto e ficou desse jeito. Agora você pode vir aqui em página inicial, fechar e carregar. Caso esteja aparecendo, você vai clicar em fechar e carregar para, tá? Eu já tinha marcado antes, então por isso que não aparece. Mas você clicaria em fechar e carregar para, e depois apenas conexão. Vou clicar em fechar e carregar, e aparecer assim, apenas criar conexão, tabela dinâmica, você ia marcar
criar conexão, apenas criar conexão. Ele aparece desse jeito para você aqui, ó, tá? Dessa forma aqui. Como você pode notar, quando a gente passa por cima, ele já mostra as informações que nós temos nessa tabela. Então, uma vez que você tem aqui a consulta criada, né, você pode dar um botão direito nela, carregar para, e aqui você tem a opção tabela, relatório tabela dinâmica, gráfico dinâmico, né? Criar conexão, já tem conexão, então vou clicar em tabela, para a gente ver como é que ficaram essas informações. Vou dar um OK. Ele retornou desse jeito para a gente, então, exatamente como a gente tratou esses dados. Se eu quisesse atualizar, colocasse um novo arquivo lá, não tem importância. Você vai clicar aqui em dados, atualizar tudo, ele vai atualizar a tua informação toda aqui, tá bom? Se você colocar os arquivos. Independente se eu apagar isso aqui, por exemplo, e clicar em atualizar tudo, ele vai puxar as informações do banco da tabela onde ele está trazendo, né, da pasta onde estão os arquivos, e vai retornar aqui também, sem problema. Você também pode criar uma tabela dinâmica. Por exemplo, botão direito, carregar para, tabela, relatório tabela dinâmica, ele vai criar assim para você. E aqui você pode fazer as análises que você quiser. Por exemplo, faixa etária, sexo, sempre residiram na unidade de federação. Então a gente consegue analisar todas essas informações de uma forma muito fácil. Ok? Então a gente também pode colocar segmentação de dados, que vai ficar bem legal. Você pode clicar em segmentação e pode colocar, por exemplo, sexo aqui e pode colocar também a faixa etária. Daí você pode trabalhar essas informações e fazer suas análises da forma como você quiser, tá bom? Depois você pode colocar campos calculados para verificar as diferenças e por aí vai. Tá bom? Perfeito? Quando você clica, ele já filtra, né? Somente homens, somente mulheres. Você não precisa, inclusive, deixar esse grupo, deixar o cabeçalho ali. Pode arrancar fora e trabalhar somente assim. E pode criar quantas tabelas dinâmicas você quiser também para fazer suas análises. Tá bom? Perfeito? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. O link para o download dos arquivos estão aqui embaixo. Tanto a planilha pronta, como também o próprio PDF para você analisar e tentar fazer sozinho. Isso é muito importante para você fixar o seu conteúdo. Agora que você já assistiu, tente fazer sozinho, tá? Se você não conseguir, você vai lá e repassa as partes que você não conseguiu e vai fazendo até que você aprenda. Desse jeito você vai desenvolver cada vez mais o seu Excel. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso curso Domínio Excel. No curso Domínio Excel você tem 3 cursos, o curso Básico, Avançado e Lógica de Programação e VBA. São 3 cursos com mais de 40 horas, acesso vitalício, em promoção, tá? E você ainda recebe bônus incríveis, tá? Com 3.600 planilhas prontas, download gratuito dele, tá? São planilhas da internet com modelos diversos de vários tipos de planilhas gratuitos para você utilizar. Também um mini treinamento de como criar uma planilha profissional, que nós temos inclusive na nossa loja lá, à venda, tá? Para você controlar suas finanças pessoais, tá bom? Então tudo isso você recebe adquirindo o pacote Master, ele está aqui, Domínio Excel, nosso método Domínio Excel. Clica aqui embaixo, conheça mais, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.